Mas fala um pouco mais do Leandro aí, dessa relação aí. Cara, então, ele ficou, na verdade, numa outra... Ele foi sepultado e começou um processo devocional sobre ele. Muito interessante. Esse é um fenômeno meio atual, porque antigamente... você pode ver, a gente falou do Ayrton Senna, a gente falou do Sócrates e do Leandro. E é muito interessante. E é da Clara Nunes. Então, é um fenômeno meio... novo, assim, de você converter celebridades também em milagreiros de cemitério. E o pessoal fala que o Leandro é um intercessor em questões de saúde, né? Talvez muito relacionado ao fato dele ter falecido de câncer, né? Ele acabou se tornando um milagreiro lá. A família também tem uma fatia grande, uma parcela grande da família dele que é evangélica. Não gosta da ideia, né? E sei lá, tem que respeitar, né, gente? Mas também é incontrolável esse tipo de relação que se estabelece entre devoto e divindade. Mas ele tem se transformado. Se ela quiser dar uma procuradinha no Google, vai ver essa história que eu contei por aí. Eu tô morrendo de vontade de ir lá. Uma hora eu vou lá conhecer ele. Milagreiro. João Paulo não virou, não? João Paulo e Daniel? Não. Mas tem umas histórias meio sombrias com sertanejo, né? Tem a história do Aladim em Mogi das Cruzes, certinho. que era mais uma lenda urbana, me parece mesmo, lenda urbana, e diriam que ele tinha sido enterrado vivo, né? Tinha sido enterrado com catalepsia. E quem contou isso num podcast e deu o maior auê foi o próprio parceiro dele. Ele não quis entrar muito no assunto, mas sugeriu. E aí essa história voltou com tudo. Eu fui lá ver o Aladim, assim. Eu fui até Mogi das Cruzes pra ver. Mas ele tava lá enterradinho mesmo. Não tava... Não respondia. Mas é um impacto, né, cara? Uma coisa... Porra, esse é um puta medo, né, que existe. Olha, pensou... Até hoje é a razão do velório, na verdade, né? Porque hoje você tem um monte de equipamentos pra verificar, né? Se a pessoa tá viva ou não tá, né? Mas a casa mas antigamente, cara, os velórios serviam muito a esse propósito, né? De você passar um tempo velando pra ver se tinha morrido mesmo. E deve ter alguns que acordou nesse Onde tem placa aí, tem né? história, velho. Deve ter uns que voltou desse velório aí. Onde tem placa tem história. Umas a mais. Já teve lance de chegar carro do IML pra buscar o cara, chegar o cara e falar assim, não, tô dormindo aqui, tô de boa. Será que o Pedrinho Matador pode virar um milagreiro? Depende. Tem um ladrão, tem um ladrão milagreiro em Marília. Chamado Pé de Veludo. Pé de Veludo? Pé de Veludo, que ninguém via ele entrando nas casas. Demais, a história dele é boa demais. Ele chama Pé de Veludo porque o barato dele era entrar na casa com gente dentro e não ser visto. Então a habilidade dele era... E não é que ele entrava e roubava, só ele entrava, comia, cagava. Cara, sentava no sofá, via a série legal, dava uma descansada. Se o sofá fosse legal, ele deixava um bilhete, falava, pô, o sofá é bom, legal. Eu acho que ele usava comida tava boa, ele agradecia. Falava, mas essa privada é muito ruim, mano. Não dá. Ele não dava descarga, né? Se desse descarga, a galera acordava. Então, ele saía, largava o jiboia lá boiando e ia embora. Eu acho que ele... Pode falar. Não, e aí o Pé de Veludo tem uma história que é muito emblemática dele, que ele tinha um radialista, que era um radialista policial, que odiava ele, né? E sempre faz notícias, né? Muito das páginas policiais, muito né? Xingando ele pra cacete. E um dia ele vai na casa desse cara. Foi na casa do cara, entrou, comeu, foi até o quarto do cara, escreveu um bilhete elogiando a mulher dele. A sua mulher é bonita demais, não sei o que, largou e foi embora. Nossa, cara. E aí o Pé de Veludo, o irmão dele também era bandido. Matou um delegado em Marília. E aí fizeram um cerco pra pegar eles e mataram todo mundo. No final mataram ele. E o Pé de Veludo tinha, além dessa ideia de entrar nas casas em silêncio, ele tinha um lado meio Robin Hood, assim. Então tinha metade da cidade odiava ele, a outra metade gostava, porque ele dava brinquedo pra criança, dava dinheiro pros pobres. Tinha uma atmosfera de Hollywood, de Robin Hood. Mas é uma história que tá lá, é objeto de estudo de um monte de gente em Marília. Marília tem vários milagreiros também. Tem um milagreiro que chama Antônio Carlos, um menino de 14 anos que era músico, super bonita a lápide dele. Morreu de leucemia
Com 14 anos. E esse eu vivi uma experiência legal com essa história. Porque quando eu fui pra Marília pra conhecer, né? Pra ver, pra fotografar, eu fiz um vídeo depois dele, né? É muito bonito mesmo, o jazigo dele, tem a fotinho dele, tem um esvoto em forma de poema que uma devota escreveu, fez uma placa, então é muito tocante, né? Ele tinha 14 anos, era um virtuose musical, tocava na orquestra de Marília, na época que tinha orquestras que se apresentavam, tocava piano, moleque virtuose. E eu fiz o vídeo, a irmã dele me chamou. Uma senhora já. E ela falou, poxa, eu fiquei muito emocionada de você contar a história do meu irmão. Essas coisas, umas coisas, às vezes tem uns encontros que me tocam, bacana. cara. Aí foi foda. E aí ela me mandou todas as fotos dela com ele. Ela falou, eu também cantava, acompanhava ele. Eu era apaixonada pelo meu irmão. A gente tá falando, ele morreu nos anos 50, 60. Era apaixonada, ela era a irmã mais nova, louca pelo irmão. E essa é uma das coisas bonitas que acontece às vezes assim, nesse caminho, né? E me mandou todas as fotos. Falei, eu posso postar as fotos da senhora? Posso contar essa experiência? Pode, claro. E aí ela deixou contar. Tá lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade de ver. Em Marília. Depois, se alguém quiser mesmo, me lembra aqui que eu até ponho no Stories pra ver assim. Foi uma experiência muito louca essa, cara. É muito engraçado porque eu trato tudo com muito respeito. Não tem outra opção. Trato com muito respeito, porque a gente tá falando, como eu já falei, de afetos, de tristeza, de saudade. Não sei o que a gente vai acessar nas pessoas, que tipo de memória. Então, o mínimo pra gente contar. Claro que são túmulos que mobilizam o imaginário popular, que criam devoção popular, então eles são conhecidos. Então não é um público, não é um lugar, não é uma pessoa que está protegida, ela está exposta já, porque ela é conhecida, ela já causou devoção popular. A galera vai lá, enche de coisa, quer dizer, é um fenômeno diferente.